Pense bem, eram homens comuns, sabe? Pescadores, um coletor de impostos, que de repente foram chamados para uma missão que, literalmente, mudaria o mundo. Eles se tornaram os pilares de uma nova fé. Hoje a gente vai investigar o capítulo final e talvez o mais misterioso da vida deles. Qual foi o destino dos 12 apóstolos? Uma jornada de coragem que foi até as últimas consequências. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Depois de testemunharem o que eles acreditavam ser a ressurreição, eles não voltaram atrás. Pelo contrário, se espalharam pelo mundo, mesmo sabendo de todos os perigos. As histórias do fim da vida deles são como um grande mosaico, uma mistura de fatos, muita fé e lendas poderosíssimas que foram sendo contadas ao longo de séculos. Então vamos mergulhar fundo nessa história. É muito importante a gente ter a dimensão dessa transformação. Eles não eram filósofos, nem generais, nem nada do tipo. Eram pessoas simples. Mas a convicção deles era tão forte, mas tão forte, que os levou a enfrentar impérios, a desafiar culturas inteiras. Eles se tornaram as colunas de uma fé que redesenhou um mapa espiritual do planeta. Só que o preço para construir tudo isso foi o maior sacrifício de todos. E é exatamente aqui que a nossa análise começa de verdade. Para a gente entender o fim da jornada deles, a gente precisa separar as coisas. De um lado, o que está documentado na Bíblia. Do outro, o que foi passado pela tradição da igreja ao longo do tempo. E olha, a diferença entre os dois é impressionante. Agora, olha só que fascinante esse contraste. O Novo Testamento, que é a nossa principal fonte, é surpreendentemente quieto sobre esse assunto. A morte de apenas um apóstolo é registrada de fato. Um. Todo o resto, sabe, todas as outras histórias heróicas que a gente ouve por aí, nasceram da tradição da igreja. São relatos orais e escritos que foram surgindo séculos depois com o objetivo de inspirar e ensinar. Então, esse aqui é o nosso único ponto de partida com certeza bíblica. Tiago Maior, o filho de Zebedeu. Ele foi o primeiro dos 12 a selar seu testemunho com a própria vida. O livro de Atos dos Apóstolos conta a morte dele de uma forma bem direta e brutal, executado a fio de espada, lá por volta do ano 44, por ordem do rei Herodes Agripa. É um registro histórico, sóbrio, sem nenhum floreio. Bom, então fica a pergunta. E os outros 11? A história e a própria Bíblia deixaram um vácuo de informação. E foi justamente nesse vácuo que a tradição cristã começou a tecer narrativas extraordinárias, contos de uma bravura incrível diante da morte, de martírios que viraram verdadeiros sermões, tudo para dar um final heróico e inspirador para a vida de cada um deles. Vamos conhecer esses testemunhos? E é nessas histórias que a gente encontra a alma da identidade dos apóstolos. São relatos que, independente se são historicamente precisos ou não, se tornaram símbolos universais de fé, de sacrifício e de uma coragem que, simplesmente, desafia a própria morte. Vamos começar com a figura central, Simão Pedro. A tradição é praticamente unânime sobre o destino dele. Ele foi para o coração do império, para Roma, onde liderou a comunidade cristã. O fim dele teria chegado durante a perseguição brutal do imperador Nero, lá por volta do ano 64. Acredita-se, inclusive, que o túmulo dele está bem debaixo do altar principal da Basílica de São Pedro. E é esse detalhe que transforma a morte dele numa declaração de fé poderosíssima. Não é só uma execução, entende? É um ato final de humildade e de adoração. Essa imagem de Pedro, a rocha, escolhendo morrer de um jeito que refletia sua devoção e seu respeito por Cristo, isso se tornou um dos maiores ícones da fé e da arte cristãs. Agora vamos para André, o irmão de Pedro, que a tradição diz ter sido o primeiro a ser chamado por Jesus. A missão dele o levou até a Grécia, na cidade de Patras, onde ele também encontrou o martírio. Mas a história dele tem um simbolismo bem particular, que está todo focado no instrumento da sua tortura. E esse relato mostra bem a mentalidade do mártir daquela época. Segundo a tradição, André não teve medo da cruz. Ele a saudou como se fosse um altar sagrado. Dizem que ele ficou amarrado nela por 2 dias, não pregado, e usou esse tempo todo para pregar para quem estivesse assistindo, transformando a execução dele no seu último e mais poderoso sermão. A cruz em forma de X, desde então, é conhecida como a Cruz de Santo André. Então, a gente vê que a narrativa que domina é a do martírio, uma morte violenta como selo final de uma vida de testemunho. Mas tem uma grande exceção, João, o chamado discípulo amado. A tradição conta que ele sobreviveu a uma tentativa de execução em Roma quando foi jogado num caldeirão de óleo fervente e saiu ileso.
Depois disso, foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse, e por fim morreu de velhice em Éfeso. A vida dele foi um testemunho, mas de resistência. E a tradição estende essa coragem para os outros também. Tomé, por exemplo, teria levado sua fé até a Índia, onde foi martirizado com uma lança. Bartolomeu, na Armênia, teria sofrido uma morte terrivelmente brutal, esfolado vivo. E Mateus, o antigo coletor de impostos, encontrou seu fim na Etiópia. Cada história é como um fio numa imensa colcha de retalhos, pintando um quadro de uma fé que não tinha fronteiras e de homens que não temiam a morte. Ok. A gente viu essas histórias de uma coragem imensa. Agora vamos respirar fundo e fazer o que a gente se propõe aqui. Vamos mudar um pouco a perspectiva e analisar o que os historiadores dizem, porque é aqui que o cenário fica mais complexo e, na minha opinião, até mais interessante. Essa é a pergunta inevitável que todo estudioso faz. E, sendo bem direto, a resposta curta da maioria dos historiadores é provavelmente não. A maior parte desses relatos tão detalhados não é considerada historicamente verificável pelos métodos que a gente usa hoje em dia. O ponto central aqui, sabe, é a distância no tempo. Os primeiros relatos detalhados surgiram muito depois dos eventos, em textos que são conhecidos como apócrifos. Muitas vezes, as tradições se contradizem. O mesmo apóstolo teria morrido em 2 lugares diferentes, dependendo da fonte. E os relatos também incluem elementos milagrosos que os historiadores veem mais como lendas, para edificar a fé, do que como crônicas factuais. No entanto, e isso é fundamental, a falta de prova dos detalhes não anula a verdade central. O cristianismo primitivo foi, sim, um movimento perseguido. Ser um líder dessa nova fé era basicamente uma sentença de perigo constante. E nisso, tanto fontes romanas quanto cristãs concordam. A coragem deles talvez não estivesse nos detalhes de como morreram, mas na decisão de viver uma vida que tornava a morte violenta uma possibilidade diária. E é aqui que mora o grande legado teológico. Essas histórias, sendo elas fato literal ou lendas inspiradoras, comunicam uma verdade muito profunda. A fé não é um escudo contra o sofrimento, mas sim uma fonte de força para a gente conseguir enfrentá-lo. Elas ensinam que o propósito pode ser encontrado mesmo na adversidade. No fim das contas, talvez essa busca pela precisão histórica milimétrica perca de vista o que é mais importante. O legado dos apóstolos não está gravado em túmulos que a gente possa verificar, mas no movimento global que eles iniciaram. As histórias dos seus sacrifícios, sendo elas reais ou um pouco enfeitadas, deram a milhões de pessoas a coragem para seguir em frente. A força deles não estava em como morreram, mas na convicção pela qual eles viveram. A jornada deles foi um testemunho de coragem que ecoa até hoje. E para que mais histórias de fé e história como esta cheguem a mais pessoas, considere se inscrever aqui no nosso canal.